Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, nossos amigos que estão com a gente, nos acompanhando aqui nesse estudo do livro da Gênese. Hoje vamos dar continuidade aqui, Canrobert Bueno e eu, Isabel Nascimento, ao capítulo 2, ao item 22, né? Semana passada, Canrobert, a gente falava bastante sobre o item 20, 21, também já nesse contexto da providência. E eu terminei o programa com uma provocação para você. Você lembra, Canrobert? Lembro, mas você provocou e eu não estudei. Ah, meu Deus do céu. É isso acontece com a gente e tá Quem tudo foi certo. que estava fora do programa atendendo às demandas pessoais? Eu tive a maior compreensão. Tenha comigo também. Então, nós terminamos o programa naquela semana, falando sobre a providência divina, e eu estava trazendo para vocês um resumo que é o que eu entendi de providência divina, porque é o que a gente fala aqui. Nós não temos a pretensão de ensinar absolutamente nada para ninguém. Nós estamos aqui na condição de necessitados, estudando com vocês e partilhando nossas reflexões. Mas falando sobre o papel da providência divina na nossa jornada, né? Eu trouxe naquela semana, né, na semana passada, que a providência divina, ela tem como principal objetivo conduzir o espírito na sua evolução espiritual. Então, tudo que nos acontece, né, dentro desse universo... É acaso? O acaso existe, Canrobert? Não existe. Aliás, o nome do acaso, sabe qual é? Não. Deus. Tudo que nos acontece tem um propósito para que a gente possa crescer evolutivamente. E aquela dever de casa que eu deixei para Canrobert, que ele não fez, era justamente que a gente buscasse na nossa vida coisas que nos acontecem que fazem com que a gente perceba essa providência divina. Muitas das vezes temos uma tendência a achar que só as coisas boas foram providências de Deus. Mas, Canrobert, as coisas ruins, às vezes, que nos acontecem também podem ser um ensinamento, não é verdade? Isabel, a gente volta. O que é infinito? É uma abstração para a gente. O que é pequeno, como estávamos discutindo, as pequenas ou ínfimas coisas, na percepção da consequência dessa lei divina que você está colocando. E agora, o que é bom ou ruim? Isabel, quantas vezes nós tomamos na nossa infância a vacina que vinha, né? Tomar essa vacina. Você era da época que aquela vacina era uma pistola? Muito. Até, eu descobri, vamos lá nessa brincadeira, você está lembrado daquela pistola que estourava, passava em todo o mundo, a gente não sabia, não tinha essa coisa de um para um, não. Aquilo era um garrafão preso por uma linha de pressão que ia colocando aquela pistola. Isabel, quando eu fui para o exército, Isabel, foram 3 dias vacinando direto e era uma de cada lado do braço, já não tinha mais braço para entregar. Você tinha o direito consecutivo de ficar prostrado mais 3 dias e depois acabou. Mas a vacina não era uma coisa ruim. Não. E eu acho que é isso que a gente tem que trazer. Eu gosto de exemplos assim, às vezes a gente pede muito a Deus, sei lá, eu queria conseguir esse determinado emprego. E às vezes ele não acontece. E a gente fica muito chateado naquela época, mas não entende que às vezes isso é a providência de Deus. Aquele emprego era um local que talvez fosse te conduzir por um caminho não adequado, que você teria amigos que talvez não fossem os mais corretos, você se colocaria numa situação de risco para corrupções ou para outras coisas. Então eu acho que
sempre são situações, assim, tudo que acontece na nossa vida tem essa questão da adversidade. Eu já passei por algumas adversidades, diria muitas. Você também, não já, Roberto? Algumas. Passei por alguns apuros, passei por adversidades, mas também passei por muitas alegrias. Afinal, quem é pai 2 vezes como eu e avô do João, a gente passa por muitas alegrias. São oportunidades. Mas são oportunidades de crescimento. É a providência divina. Se o propósito é que a gente evolua espiritualmente, a questão é que a gente ainda é muito limitado, que era o que a gente estudou no último capítulo, na semana passada. Tem uma pegada aqui, até que você falou, que a gente está falando de coisas, que também é um processo abstrato. Quando você fala de coisas, né? Tem até uma pegada aí popular que diz que as melhores coisas da vida não são as coisas, e é verdade. Mas tem coisas que você precisa levar para a vida. Seja rico daquilo que o dinheiro não compra. Gostou dessa? Gostei, Roberto. Então, você ouviu, né? Não espere atitudes nobres de pessoas pobres de espírito. Então, se as pessoas não têm, você não espera, não é cobrar, nem acusar, nem nada. Você tem que saber entender. Nem todas as pessoas vão gostar de você. Algumas não gostam nem delas mesmas. Elas precisam se superar. Por isso que nós estamos trazendo o estudo para essa provocação junto com as pessoas. E evolua a ponto dos outros precisarem conhecer você de novo, Isabel. Sim. Te conhecer de novo essa aqui foi uma pegada para mim, para as pessoas precisarem me conhecer de novo e eu também, claro, quando me olhar no espelho. E nós estamos tratando evolutivamente. Evolutivamente, Isabel. Fica parecendo que nós estamos lidando com abstrato, mas é o efeito dessa consequência do que a doutrina desmistifica. Não só do Deus, mas da nossa existência, do nosso porvir, de onde viemos, a natureza daqui estarmos, o porquê desse universo. Então, antes de começar a leitura 22... A leitura começa, o texto de hoje que a gente vai estudar, começa exatamente com isso. Ó. Olha aqui, item 22. Na incapacidade em que está o homem de compreender a essência própria da divindade, ele não pode fazer mais que uma ideia aproximada dela, com a ajuda de comparações necessariamente muito imperfeitas. Concordo, as minhas comparações... As minhas também. São imperfeitas, mas é o que a gente consegue, dentro dessa mínima lucidez, nos aproximarmos do pensamento do que Cristo, através da sua herança crística, nos deixa de quem é Deus. Porque ele disse lá numa passagem, o Pai e eu somos um só. Uhum. E você chega ao Pai por mim. Ele não estava cobrando pedágio, Isabel? Não. Ele estava dizendo o seguinte, vem comigo. Percebe o que eu sinto? Eu sei o caminho. Eu sei o caminho. Vem comigo, me segue, porque você vai chegar a ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E essa é uma vida que não é esta existência, é a vida do espírito, que é imortal. Mas que a gente hoje ainda não tem uma capacidade de conseguir essa compreensão. Não. Só quem torce pelo que a gente está falando aqui de verdade, eu vou te dizer quem é. Tioriete. Essa gosta da gente aqui, de graça, diz que acompanha o estudo, Isabel. Eu não falo o nome dela mais no ar, não. Ah, não? Não. Tá, mas isso é compromisso seu. Comigo ela ainda não brigou. Vai brigar na próxima semana. Mas eu fico pegando assim como exemplo, né? Pessoas que a gente descobre e conhece um tempão da vida e fica pensando o seguinte, caramba, quanto tempo eu levei para conhecer essa pessoa? Onde ela estava no meu caminho que não aconteceu antes? Porque tudo vem no tempo certo. Tudo vem. Eclesiastes, não cai acho que é capítulo 2, item 3, não cai uma folha debaixo dos céus e a terra se não for a vontade de Deus, não é isso? Mas aí a gente interpreta essa vontade como algo pessoal. Não, providência divina, para o nosso crescimento. Mas, Isabel, a gente fica naquela que mal fiz eu a Deus para isso acontecer comigo. Só que quando dá certo... Tem uns que falam, joguei chiclete na cruz, e o outro fala assim, não tem uma... Tem muita gente que fala muita coisa. Eu, particularmente, nunca posso afirmar de sentido por perscutar o íntimo, Isabel, que eu nunca joguei nada na cruz. Nessa encarnação, né, Roberto? Mas eu estava ali na via, com uma banquinha vendendo as pedras.
Aí vem, né? Isso é para fazer essa alegoria. Voltamos que fica ao texto, Canrobert. Mas essa alegoria é para dar ideia, Isabel, daquela coisa que lá na frente você vai buscar. Causas atuais e causas passadas. Mas deixa eu fazer a leitura para o nosso ouvinte, porque senão, Isabel, vão dizer que a gente está só cogitando a Gênese, não estamos lendo o texto. Nós temos um compromisso com a rádio. Com certeza. Levar a leitura, inclusive nós esclarecemos que se você nos acompanha através desse momento com a sua Gênese, o livro A Gênese, o que nós adotamos, a nossa edição adotada é a do CELD. Não quer dizer que é absolutamente só essa, não, pelo contrário, é uma obra que já é de domínio público, tem da FEB e outras casas que já a editaram. Tem alguns textos, algumas coisas... palavras, mas o conteúdo é o mesmo. O conteúdo é o mesmo, então não se assuste se não tiver absolutamente igual, mas o sentido, a propriedade, o projeto, o objetivo, tá tudo ok. Então tá lá, Isabel, você leu que na incapacidade em que está o homem de compreender a essência própria da divindade, ele não pode fazer mais do que uma ideia aproximada dela, com a ajuda de comparações, já falamos, necessariamente muito imperfeitas, mas que podem, pelo menos, mostrar-lhe a possibilidade daquilo que, à primeira vista, lhe parece impossível. Olha essa pegada. Suponhamos, e aqui vem um exemplo que Kardec traz à luz da ciência à época e de tudo que ele já estava experienciado ao longo de 11 anos. Né? Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Ele é sutil, mas ele penetra todos os corpos na matéria. É evidente que cada molécula desse fluido, aí tem materialidade, tá? Porque ele está falando molécula. Desse fluido, acham-se em contato com cada molécula da matéria que ele está, né? Produzirá nos corpos uma ação idêntica àquela que produziria a totalidade do fluido. E como é que é isso? Aí ele vem e explica. Você explicar melhor, Canrobert. Isso é o que a química demonstra diariamente em proporções limitadas. Nós estamos misturando. É ciência. Sim. Esse fluido, não sendo inteligente, age mecanicamente somente pelas forças materiais. Mas, se nós supusermos o fluido dotado de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele agirá não mais cegamente, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, entenderá e sentirá. Quer comentar, porque o texto é longo? Então eu vou jogar aqui para você. Ele está trazendo o comentário, que é quando levamos essa inteligência, e ele vai pegar lá na frente, de como está o perispírito, fazendo a mediação entre o que somos, espírito, e a nossa expressão física, que ganha um sentido de inteligência e que tem esse comando dessas moléculas todas nessa inteligência. Mas eu não comando as minhas moléculas. Por exemplo, eu não comando as moléculas Olha a medicina espiritual hoje em dia já mostrando isso aí, né? Pois é. Isso faz parte, inclusive, de um segmento da série que você e eu apresentamos em Isso é Papo de Espírita, e vamos trazer tantas outras entrevistas que vão abordar isso. Nós não comandamos, vê lá você. Você não comanda, Isabel, mas nós temos alguns sentidos na nossa inteligência que nós sabemos. Hoje nós trazemos, vamos lá, pegar as 3 inteligências. A que chamam reptiliana, e não é reptiliana, ela é uma inteligência primitiva, porque nós não somos animais de sangue frio, portanto não somos répteis. Mas vamos lá, é a primitiva. Depois nós temos a nossa inteligência emocional. Nós temos as emoções, e nós temos a nossa inteligência do racional. E já, claro, já trazido à luz de hoje, a 4ª inteligência, que é a espiritual, que chega. Já tem até grandes estudos sobre isso, podemos trazer na próxima alguma coisa mais ampliada sobre essa inteligência emocional. Faço questão que você me cobre. Mas vamos ficar por aí. No conjunto dessas inteligências, é que nós damos a expressão material
da nossa relação com o mundo, com a propriedade, com a família, com os amigos, com tudo que está à nossa volta, da vontade, da expressão, da experiência, do sentimento e dos quereres do que somos em fato e espírito. Olha que coisa extraordinária. Então, a gente pode concluir que os nossos pensamentos, as nossas ações, claro, elas podem influenciar. Podem não, vão influenciar. Isabel, não existe ação sem pensamento. Exato. Ah, mas eu tenho... Aí vai se desculpar, né? Mas tem o instinto. Você falou, Roberto, tem o instinto. Mas é um pensamento. Ele é um pensamento condicionado. Ele reage. Ele não age. No racional, quando jogamos para o córtex frontal, falando com a médica agora, quando jogamos para o córtex frontal, nós vamos ter o abstrato, a solução de muitas coisas. Mas quando está lá embaixo na base, buscando aqui na formação geral, lá na base da nuca, o nosso cérebro ainda instintivo buscando, nós vamos ter reações. E essas reações, como por exemplo, vamos lá, raiva, que pode te levar à ira e pode te levar ao descontrole. Você está descontrolando as rédeas dos animais que estão aos seus cuidados. Quantas doenças psicossomáticas, vou jogar a bola para a doutora, quantas doenças psicossomáticas, e como hoje se percebe, vou jogar a palavra agora, espiritualidade na saúde. Vou passar para você, fica contigo. É aquela coisa que eu gosto sempre de comentar, né? Como médica, eu não vejo um corpo. Eu vejo um corpo físico de uma pessoa. Eu vejo as dimensões delas, que são, obviamente, o corpo físico. Eu vejo a dimensão social, as relações familiares que ela tem, a dimensão psicológica, do emocional, e a relação espiritual. E assim, a gente trabalha também, né, Roberto, com trabalho de medicina espiritual, a gente sabe que muitas vezes são sentimentos nossos que precisam ser mudados para que a gente não faça lesões no nosso corpo. Já tem estudos hoje que mostram, por exemplo, a raiva relacionada com uma neoplasia, com câncer e com outras coisas, entendeu? A sucessão de idas e vindas das Lembra depressões. Que Jesus falava? Quando ele curava alguém, o que ele falava, Roberto? Vai, não tornes mais a fazer o que te causou certamente a doença. Dr. Herman falou isso conosco, cobrando da equipe, quando disse assim, Jesus curou os 10 leprosos. Mas quantos deles, de fato, ficaram curados por si só? Porque se não mudar o sentimento, o pensamento que está dentro dele. Seus hábitos, suas vontades, muitas das vezes equivocadas, nosso ritmo de vida, aquela história de eu estou fazendo porque ele faz, de justificarmos os nossos atos por um conjunto. Não. E isso outro dia até vou dar um spoiler aqui, fez parte daquele dia que eu não pude falar contigo, que eu estava fazendo uma palestra sobre moral e ética, né? E existe uma coisa hoje que está entrando na sociedade de uma forma de uma discussão, até pelo campo jurídico, mas pelo campo filosófico e pelo campo da pescutando com a doutrina, a gente pode entender um pouco melhor. O que é a moralidade estatística? Olha que coisa maluca, Isabel. Mas o que é isso, moralidade estatística? É quando começamos a dar sentido a algo que está errado, como se fosse moral efeito de manada, todo mundo faz. Todo mundo faz, e aí, exatamente, obrigado pela intervenção. Você começa a achar que aquilo é certo, e não tem nada a ver. Porque Jesus, que numa semana estava entrando festejado em Jerusalém, na outra estava sendo levado ao madeiro. Porque uma multidão convencionada por seus interesses próprios, por conveniências e conivências, por covardia, por desistência de um segmento, deixou o que fosse, mas muitas das vezes o escândalo é necessário, é de quem torna causa. Mas aí é que vem. Lembra que a gente falava no programa da semana passada? Aonde reside as leis de Deus? Na tua consciência. Na sua consciência. E ali o travesseiro e você que vão brigar, Isabel. E aí não vem tem jeito. Vigiai e orai. E orai. É através da oração, que é força de pensamento, né? Que a gente vai se conectar com o que é
divino, do que é transcendente, para que a gente faça essa autoavaliação e não caia nessas armadilhas, né? Antigamente as pessoas, principalmente ligadas à Igreja Católica, tinham o termo da palavra pecado, né? Pecado, na verdade, vem dizer de pé caído, de tropeço. O né? tropeço. Que nós vamos ter no dia a dia. E quando é que a gente vai saber que aquilo ali é um pé caído, um torpedo? Quando nos machuca. Quando a gente olhar para a nossa consciência e ter aquela sensação de que aquilo não é legal, ainda que todos os outros o façam, entendeu? E é bem interessante isso, da gente ter essa reflexão. Voltando aqui um pouquinho da questão da saúde, do que isso pode influenciar no nosso... dessa força de pensamento, e está linkada aqui com o estudo, né? Tem uma frase que eu às vezes ouço muito, não, eu me magoei, me magoei, eu estou muito magoada, eu me magoei. Ora, vamos lá, esse pensamento de mágoa é um pensamento muito ácido, né? Ele traz muita lesão para o nosso corpo, ele produz ocitocinas, ácidos e tal. E, na verdade, eu acho que o problema reside no pronome. Aí você fala, no pronome no me, magoei. Porque assim, Carrobé, você vai fazer coisas que eu posso concordar ou não concordar. É uma ação sua que diz respeito a você. O que eu vou fazer com a sua ação é que diz respeito a mim. Exatamente. Eu não posso... Carrobé, o lixo do outro não necessariamente tem que entrar... E aí as pessoas às vezes ficam assim numas mágoas, né? A gente vê em histórias familiares, ressentimento. Se a gente... repetência, né? Aquela redundância, entra em looping de uma mágoa, sempre, isso me recorda aquela dificuldade. Mas eu nunca vou me esquecer que ele fez aquilo para mim. Isabel, nós temos 3 minutos para acabar o texto aqui. A gente está acabando, Carrobé. Não, eu estou aqui, olha, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, para 15 de contar linhas. E ler. Então, ouvinte, amigo, retomamos aqui, quando ele encerrou, vamos dar continuidade aqui no item 22, só para encerrar o texto, para não dizermos que não estudamos. As propriedades do fluido perispiritual podem nos dar uma ideia sobre isso. Ponto, pegou tudo que a gente estava falando. Ele não é inteligente por si mesmo, pois que é matéria. Mas é o veículo do pensamento, das sensações e percepções do espírito. Já falamos. Vamos em frente. Olha a mágoa aqui, olha a mágoa. É por causa da sutileza desse fluido que os espíritos penetram em toda parte, que escrutam nossos pensamentos mais íntimos, que veem e agem à distância. É um certo grau de purificação desse fluido que os espíritos superiores devem o dom da ubiquidade. Quer falar rápido? Quero elucidar o que é essa palavra ubiquidade, porque a gente foi tentar estudar o que era ubiquidade. É estar ou atuar em múltiplos lugares simultaneamente. Aí dá um exemplo, Carrobé, doutor Bezerra de Menezes. Sim. Isabel, quando eu estou aqui pegado na saúde, você também, e a gente busca com a espiritualidade amiga, começando logo do chefão, né? A gente vai de cima para baixo, faz aquela escala. Vamos buscar doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra, me ajuda, me acode, me orienta, me sustenta. Aí vem a pergunta, você fez a mesma coisa, só para fazer um comparativo. Ele vai atender primeiro quem? A mim ou a você? Tem senha? O anamnese é por quem está mais necessitado. Quem faz a triagem? Quem faz a triagem? Anamnese. Qual o resultado, qual a interpretação, Isabel? Você que é médica, como é que fica isso? Eu acho que entra aqui, na ubiquidade. Ele vai poder estar e atuar em múltiplos lugares simultaneamente. Tanto quanto um como para todos, estarei eu com vós. Com vós. Ponto. É o espírito de luz. Claro que isso vai tendo uma redução, e a gente vai ver aqui. Basta um raio de seus pensamentos dirigido a diversos pontos para que possam neles se manifestar. É difícil para a gente que está em matéria. Ainda entender. Continua limitado por esse pensamento, por essa nossa... porque a gente está preso na matéria. Claro. E aí para a gente é difícil entender isso. Aqui vem a extensão dessa... O Sol irradia aqui. O Sol irradia aqui. Irradia lá do outro lado do mundo, né? É um Sol só. É um Sol só. Né? Ele joga a luz na Terra? Joga. Levam alguns segundos para que milhões de anos-luz sejam percorridos? Sim. Mas também chega em Marte, chega em Júpiter, né? Chega na Lua.
A extensão dessa faculdade está subordinada ao grau de elevação e purificação do espírito. Aí Doutor pegou. Bezerra consegue isso, a gente não, Carroberto. Nem alguns outros espíritos que estão muito próximos de nós, que certamente são muito mais preparados do que nós, mas não estão nessa alçada. Você lembra do Dr. Herman, que ele falou uma vez? Sim. Ele estava lá atendendo e disse, estou aqui, estou na Alemanha também, fazendo um atendimento. Isso para ser simples e colocado. Então, mas que ele não poderia estar em outros locais, que só Bezerra estaria. Exatamente. Mas o que era permitido a ele naquele momento era fazer essa duplicidade ou triplicidade de ações. Por ubiquidade. Agora... É ainda com a ajuda... obrigado. É ainda com a ajuda desse fluido que o próprio homem age à distância, pelo poder da vontade sobre alguns indivíduos. Aqueles que pensam, tá vendo, Isabel? Meu pensamento aqui como o seu tem influência nos nossos queridos ou desafetos. Vamos cuidar o valor desse pensamento e deixar isso para o próximo estudo. Que ele modifica dentro de certos limites as propriedades da matéria. É o que eu falei, dá às substâncias inativas propriedades determinadas. Repara desordens orgânicas, ao que você falou. O pensamento... E aí eu vou só te provocar, e realiza curas pela imposição das mãos. Olha o passe aqui, ó, olha o passe. O passe e o que você gosta de repetir para mim, porque eu sei que você não se coloca nisso, mas que Divaldo falava do cano, tem alguma coisa só para a gente encerrar, Isabel? Eu adoro isso. Porque algumas vezes a gente se pergunta, faz uma reflexão, ai meu Deus, será que nós somos as pessoas mais preparadas para estar aqui estudando a Gênesis, essa responsabilidade toda? E ao mesmo tempo vem uma frase do Divaldo que eu falo muito para o Can. Como é que a gente limpa um cano que está sujo de terra e de areia? É passando água limpa por dentro dele. Então é isso. O estudo é a água limpa que vai ser para nós, que vai ser para vocês que estão nos ouvindo, porque é o que vai, aos poucos, limpar as nossas impurezas e nos ajudar nesse processo de evolução espiritual. Então, encerrando aqui pelo tempo que está estourando, depois a produção tem um trabalho danado para fazer a edição e subordinar o tempo necessário, nós agradecemos o patrocínio teu, ouvinte querido, teu amigo querido da internet, que nos alcança aqui, e vamos prepararmos-nos para o próximo estudo. Semana que vem, Carroberto. E tem 23 do capítulo 2. No dia 28 de agosto de 2025. Encerra, fomos! Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando continuidade juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos, portanto, iniciando mais um encontro de estudos sobre o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, no qual o nosso querido codificador apresenta, detalha os pontos básicos do que nós poderíamos chamar de uma teologia espírita. Nós já trabalhamos alguns conceitos nos capítulos anteriores: o céu, o porvir, o céu, os anjos, os demônios, o inferno, e agora dando início ao capítulo 6º da segunda parte, que Kardec titulou Doutrina das Penas Eternas, justamente um ponto central da percepção da teologia espírita, em contraponto a outras teologias que não só apresentam, mas discutem e afirmam e reafirmam a eternidade das penas. A esse propósito, o que
quer dizer o conceito de eternidade do nosso ponto de vista, porque somos seres limitados, circunscritos às condições ou às dimensões de tempo e espaço. O nosso querido Platão já nos disse que, como nós somos esses seres circunscritos ao tempo e espaço, nós não podemos ter ideia real ou mesmo aproximada do que seja a eternidade e também do que seja o infinito. O infinito porque nós somos finitos. Então não podemos ter o conceito que é absolutamente acima, maior do que o nosso, que é o de finitude. E o conceito de eternidade, pelo mesmo motivo, também não é alcançável por nós, porque nós não somos eternos. Nós, espíritos, não somos eternos. Nós somos imortais. Deus criou a todos nós, portanto, Deus é eterno, porque não teve início nem fim. E nós somos imortais, porque tivemos início pela criação divina e não teremos fim. Portanto, aí nós já estamos diante do conceito de imortalidade, que, na verdade, também nos conduz, por um raciocínio afinizado, ao conceito de permanência. Por isso que nós temos diante de nós as questões da eternidade de Deus, a permanência do amor de Deus e da nossa condição como filhos de Deus, como espíritos imortais. Portanto, buscando aqui o título desse capítulo 6 da primeira parte, a doutrina das penas eternas, nós estamos diante também de uma questão que é o do castigo. Porque, na verdade, a Terra, nós sabemos e aprendemos lá no capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a ideia dos planetas, dos mundos que estão escalonados, e Santo Agostinho nos explica isso muito bem. E também lá é nos dito, ensinado, que a Terra é ao mesmo tempo um hospital, porque somos seres adoecidos moralmente, espiritualmente, e também é uma escola, onde nós comparecemos pelas portas da reencarnação e aqui permanecemos para darmos conta, fazermos exercícios de forma a nos burilarmos e irmos gradativamente ascensionando páramos mais altos de evolução como espíritos imortais. Portanto, então, na escola Terra, nós temos a ideia, aqui na doutrina, a ideia, então, de punição, que é trazida por muitas criaturas, ainda nessas linhas de raciocínios teológicos. Do ponto de vista da escola tradicional, agora estamos falando do sistema de ensino que vigora aqui no plano material, nós temos o conceito de punições, sim, de castigos, que não é um conceito teológico espírita. Mas na escola tradicional, nós temos punições, mas na escola no conceito antigo. Porque no conceito moderno de disciplina, nós temos outra percepção e não punimos como eram as punições na escola tradicional, digamos, na escola antiga, e temos então a autonomia, porque o objetivo é fazer com que o estudante, a criatura, mesmo que seja um homem adulto, porque será o espírito que estará na escola Terra. Então, o objetivo é que, através desses exercícios, através da reencarnação, o espírito desenvolva a autonomia, ou seja, ele próprio estabelece e cumpre as próprias leis que ele, a criatura, o espírito, vai seguir e, portanto, ele se torna autônomo. Essa é uma conceituação que se opõe à heteronomia, que é
o fato de que a criatura, qualquer que seja a sua fase na vida e qualquer que seja também o âmbito, o cenário em que esteja, ele depende de outra criatura ou de outro sistema. Ele não tem autonomia, como Kant explicou e reafirmou, ele não tem autonomia para criar as suas próprias leis e as suas próprias sanções, porque ele vai decidir isso por si mesmo. Portanto, as punições modernas têm uma outra característica, porque tem uma outra essência, um outro objetivo. Por exemplo, na área jurídica, antes vigia a lei do mais forte, numa espécie de nível evolutivo da fera, porque a fera é mais forte, então ela tem poder sobre as outras criaturas fracas ou menos fortes. O direito romano nos trouxe uma imensa contribuição a esse respeito, e é uma das grandes contribuições, um dos grandes legados que o direito romano, ou que o Império Romano, deixou para a humanidade subsequente. E aqui estamos nós, todos nós no planeta, sendo beneficiados pelos conceitos do direito romano, nascidos no auge do Império Romano. E então nós temos, do ponto de vista da área jurídica, com relação ao que acontece, ou as punições, com relação ao que acontece àquele que burla, desobedece, às vezes até vai contra a lei de Deus, existem sentenças de morte através da pena capital, lembrando que o Espiritismo é contra a pena capital, e temos, além das sentenças de morte, ou ao passo ou ao lado das sentenças de morte, que aliás o Espiritismo também é contra a pena de morte, mas nós temos outras sentenças, como por exemplo as sentenças de trabalho para a comunidade. E há depoimentos dos dias de hoje das criaturas que receberam sentenças educativas, ou seja, isso acontece através de um princípio de rebatimento, ou seja, aqueles que agrediram, por exemplo, aqueles que agrediram o patrimônio da sociedade, grafitando os muros, as caixas, paredes e mesmo prédios, ou então quebrando o mobiliário urbano, a estatuária nos nossos jardins, esses que agrediram o patrimônio da sociedade têm uma pena de limpar esse mesmo patrimônio. Por exemplo, um outro campo de agressão à lei de Deus, as criaturas que agridem a natureza. Consequentemente, elas vão cuidar da natureza como uma punição, mas na verdade trata-se de uma sentença educativa, para educar o cidadão, mas quem está ali na condição de cidadão é um espírito imortal que está sendo educado também nesse particular. Portanto, nós estamos vendo que como tudo evolui, e o Espiritismo é evolucionista, também as leis, também os conceitos de justiça humana vão se desenvolvendo ao longo dos séculos, ao longo dos tempos. Portanto, desenvolveu-se a partir daí um conceito ou um conjunto de conceitos, quais sejam e que são de todos nós sobejamente conhecidos. Ou seja, o conceito de agravante da pena, quando existe dolo, quando existe uma intenção deliberada, às vezes até planejada nos detalhes, para agredir a lei de Deus, ou agredir o outro irmão, a outra criatura, porque então é uma agravante. Há ainda também o outro conceito desenvolvido de atenuante,
que é quando, dado o quadro, o cenário do crime praticado, então existem circunstâncias que podem atenuar, mitigar, minimizar o conceito ou a aplicação da pena. E há ainda o conceito de dolo, quando há uma intencionalidade na prática do crime e na agressão à lei de Deus. Ou então não há dolo, porque não há a intenção. Muitas vezes nós vemos nos cenários e nos documentários, nos noticiários da imprensa, nós vemos fulano cometeu isto sem dolo ou com dolo. E essas são questões que a justiça vai certamente considerar, porque esse está instituído como um princípio da lei da justiça dos homens, e ela está também inscrita, porque certamente derivou da lei de Deus, está inscrita também no conceito de justiça divina. Mas nós aqui estudando juntos pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte e internauta, aqui pelo nosso programa Luz na Penumbra, dando continuidade então a essas nossas reflexões a respeito do princípio da evolução. A doutrina espírita é evolucionista, nós bem o sabemos. E existe então agora uma reflexão a respeito da evolução, que implica evidentemente em mudança, contra um outro princípio, que é o da estaticidade, quer dizer, aquilo que é estático, que não muda. Consequentemente, esses conceitos aplicam-se também às leis dos homens e, consequentemente, às penas que estão postas pela legislação humana e pela legislação divina. Ora, se os legisladores, se os juristas, se os educadores humanos oferecem chance de reparação ao ser, à criatura, então a lei divina ou o processo pedagógico divino não reserva também chance de reparação aos seus filhos? Ora, então, desse ponto de vista, pela misericórdia, pela bondade de Deus, não há penas eternas, não há castigos, punições eternos. Então, isto é contrário à doutrina que alguns ainda defendem das penas eternas, porque a misericórdia de Deus, pela lei de Deus, reserva, então, oportunidades para todos nós nos repararmos, porque somos construtores de nós mesmos, e através das reencarnações, que são uma oportunidade que Deus oferece a todas as suas criaturas para se melhorarem, se aprimorarem, então este princípio, esse processo pedagógico divino que oferece oportunidades a todos da própria reparação, isto é contrário à doutrina das penas eternas. Na verdade, esta doutrina de eternidade das penas atualmente vai perdendo cada vez mais terreno, porquanto está praticamente finalizando esse período em que houve a crença, ainda há um pouco, na crença da eternidade das penas, porque o fim das penas eternas como conceito deve estar próximo. Então, a doutrina das penas eternas ainda é argumento dos adversários das ideias novas, mas isso, como estamos vendo, isto está próximo do seu fim. Nós estamos evoluindo e, portanto, mudamos. A evolução tem dentro de seu próprio conceito o conceito de mudança, sempre para melhor, evidentemente. Mas a doutrina das penas eternas teve vigor, porque muitos acreditavam nessa eternidade das penas, e isso então teve a sua razão de ser, porque nós sabemos que tudo tem uma razão de ser,
como a teve, por exemplo, a do inferno material, que agora também não se acredita mais no inferno material. Portanto, agora cada vez mais acredita-se menos na eternidade das penas, porquanto nós vamos evoluindo os nossos conceitos e fazendo racionalmente o discernimento entre o conceito que temos de Deus como a perfeição absoluta e a doutrina das penas eternas, que certamente violenta o princípio da bondade perfeita, imensa de Deus. Então, são os adversários das ideias novas que ainda insistem na doutrina das penas eternas. Essa doutrina teve sua razão de ser, como a teve a do inferno material, como nós já assinalamos. E por quê? Porque o temor é um freio, ou foi um freio, ou tem sido um freio para os homens de pouco adiantamento moral e intelectual. Esses homens de pouco adiantamento moral e intelectual não se impressionariam naquela época, em tempos recuados, com a ideia de penas morais, porque eram muito ainda primitivizados. Eles não se impressionariam com a ideia da temporalidade dessas penas, ou seja, de que elas não são eternas, elas são transitórias, são temporais. Mas os homens de pouco adiantamento moral e intelectual não assimilariam, não se impressionariam com esses conceitos das ideias de penas morais, da ideia da temporalidade das penas e da justiça decorrente de suas gradações e proporções. Porque sabemos, ainda há pouco falamos de atenuantes e agravantes das penas, é exatamente isso. Quando a justiça tem numa gradação, inclusive para definir a dosimetria da pena, ou seja, com base nas nuances, nas gradações da intencionalidade, por exemplo, na prática de tal ou qual ato criminoso, e nas proporções e consequências que esse ato tem, é que a justiça humana vai estabelecendo a dosimetria da pena. Porque se nós estamos aqui falando sobre estas questões de atenuante e de agravante, nós estamos perfeitamente informados a esse respeito, porque vivemos isso no nosso noticiário cotidiano nos tempos que correm. Então, desse ponto de vista, os homens pouco adiantados moral e intelectualmente não se impressionariam com as penas morais, com a temporalidade das penas e com a justiça decorrente das gradações e proporções das penas. Por quê? Porque eles não eram capazes de apreender as nuances delicadas do bem e do mal, do valor relativo das atenuantes e das agravantes, ou dos atenuantes e dos agravantes. Por quê? Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem, ou seja, mais materializado é o homem, mais vinculado às coisas da matéria, da concretude de tudo, inclusive das penas, como nós estamos aqui vendo. Porque neste caso, o homem mais próximo do estado primitivo é mais materializado ou mais material, então o seu senso moral ainda não está assim tão desenvolvido. Porque, na verdade, o senso moral é o que se desenvolve por fim, por último, é o que se desenvolve mais tardiamente. Consequentemente, há essa ideia vaga e imperfeita de Deus, que nesse conjunto dos raciocínios sobre a eternidade das penas, fica então violada a ideia, o conceito
da perfeição absoluta de Deus. E se ele tem a perfeição absoluta, ele tem a bondade, a misericórdia absolutas, que são contrárias à eternidade das penas, aos castigos eternos das criaturas que são seus filhos. Todos nós somos filhos de Deus. Então, que percepção de Deus tem o homem em estado primitivo? Deus é por esse homem primitivo percebido, concebido como um soberano absoluto, terrível, invisível, como um rei despótico. Esse homem também tem a referência apenas material, apenas a força material com relação à percepção que faz ou que tem de Deus. Esse homem está também acreditando ou acredita que ele está armado, Deus estaria armado com um raio ou no meio de coriscos e tempestades, porque a esse homem primitivo ainda vê Deus como sendo a presença, do ponto de vista panteísta, até a presença de tempestades, de coriscos, de raios, quando nós sabemos que essas são forças da natureza, claro, tudo sob o controle de Deus, mas Deus não é um corisco, não é uma tempestade e, portanto, não é um semeador de destruição e ruína como o homem, assim primitivado, pensa ou concebe Deus. E também acredita que nessa própria conceituação particular de Deus, assemelhando-se então esse Deus aos guerreiros invencíveis, o que evidentemente não se enquadra na misericórdia de Deus, que é amor na definição imperecível de João e de Jesus, que o chamou meu Pai. Portanto, é sobre essas questões que nós aqui damos continuidade em nosso próximo encontro a respeito dessas nossas percepções sobre a realidade de Deus, até onde nós podemos alcançar ou irmos nos aproximando do conceito luz que é Deus em nossos próximos encontros. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,